Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do The Two Crafts. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta. E é uma pergunta que certamente é a pergunta que eu mais ouvi e que eu mais ouço nessa minha trajetória como pesquisador sobre história da maçonaria. E a pergunta é: o que os maçons fazem? Ou seja, o que os maçons fazem dentro da loja quando as portas se fecham e outros que não sejam maçons não podem adentrar? Bem, essa pergunta, apesar de ser bastante singela e bastante simples, ela é feita por curiosos, por acadêmicos, na verdade por qualquer pessoa que não tenha uma certa intimidade com o assunto. E apesar de ser uma pergunta bastante singela, eu diria que são anos de pesquisa para respondê-la de maneira satisfatória e de maneira a não ferir nenhuma sensibilidade, seja ela de grupos maçônicos ou que possuem sentimentos fortes em relação à maçonaria. E aproveitando esses sentimentos fortes em relação à maçonaria, eu diria que é quase impossível responder essa pergunta sem falar de algo que é tão antigo quanto a maçonaria, que é a antimaçonaria. E aqui é importante ressaltar que, quando eu falo de antimaçonaria, eu não estou falando de qualquer crítica à maçonaria, pois a maçonaria, por ser uma instituição, uma prática, uma ideia que existe dentro da sociedade, é certamente passível de críticas. E essas críticas são feitas por maçons e não maçons. Isso é muito claro cada vez que alguém se debruça para estudar maçonaria. Porém, a antimaçonaria é uma prática que visa a abolição da maçonaria da sociedade. É isso que a gente chama de prática antimaçônica. E a antimaçonaria, ela surgiu quase junto, eu diria que até junto com a maçonaria moderna. Então, o discurso antimaçônico está muito presente onde quer que a gente olhe, principalmente na história europeia, norte-americana. O discurso antimaçônico está muito presente. Então, por que esse discurso antimaçônico é importante quando a gente fala dessa pergunta, o que os maçons fazem? Porque essa pergunta, geralmente, ela vem recheada com um discurso sedutor de suspeição. Ou seja, em vez de eu admitir que eu não sei o que os maçons fazem, eu não entendo da maçonaria ou da prática maçônica, ou eu não tenho acesso a materiais confiáveis ou estudos acadêmicos sobre o assunto, é melhor eu rechear a minha pergunta com uma suspeição que vem de antemão do que alegar desconhecimento. Então, geralmente essa pergunta, ela vem num tom um pouco capcioso, porque não se trata geralmente de uma curiosidade honesta. Ela é uma curiosidade que já vem junto com um discurso de suspeição, ou seja, eu tenho uma ideia do que se faz e o que se faz não é bom, mas mesmo assim vou perguntar para ver se confirma aquilo que eu já acho. Então, essa pergunta ela sempre vem com várias camadas. E uma das camadas que também está lá presente e que dá combustível a essa pergunta é o caráter exclusivo da maçonaria. Ou seja, para entrar na maçonaria, como a maioria das pessoas sabe, é preciso ser indicado por um membro sênior da maçonaria, é preciso ser votado, é preciso ser aceito e depois se passa por uma cerimônia chamada de iniciação, onde a pessoa é aceita na fraternidade. E novamente, é importante ressaltar que essa iniciação é uma iniciação a um clube, a uma fraternidade, ou seja, não se equivale a uma iniciação no sentido religioso do termo, né? Como a gente tem em religiões como, por exemplo, Umbanda, Candomblé, que também possuem suas cerimônias de iniciação, mas aí nós estamos falando de religião, algo que a maçonaria não é. Então, esse caráter exclusivo também ajuda a nutrir esse medo, preconceito, receio, tudo que advém desse sentimento de não pertencimento. Ou seja, aquilo está lá, mas eu não posso ter um acesso ao que se passa, logo eu vou estar numa posição de receio, numa posição
de um ceticismo, digamos assim, quando o ideal seria o ceticismo, mas geralmente é o receio, é o medo, é o preconceito. Então, esses sentimentos que eles advêm de uma não aceitação. No entanto, os maçons, quando perguntados sobre o que vocês fazem, também muitas vezes não ajudam nas suas respostas. E aqui há duas vertentes sobre por que essas respostas não são satisfatórias. Uma é que os maçons não é porque alguém faz parte da maçonaria que aquela pessoa é um expert, que aquela pessoa conhece intimamente, conhece muito bem a estrutura da maçonaria, o seu funcionamento, muito menos o seu funcionamento ao redor do mundo, muito menos história da maçonaria. Certamente ela vai ter um conhecimento melhor do que alguém que não é maçom, mas não significa que aquela pessoa é um especialista. Muito menos significa que aquela pessoa está capacitada ou até autorizada a falar em nome de todos os maçons. É muito difícil um maçom falar até em nome da sua loja, em nome do seu grupo. Quem dirá em nome de todos os maçons, mesmo que sejam os maçons do país. Quando a gente está pensando num país como o Brasil, por exemplo, nós estamos falando de mais de 200 mil maçons. Então é um peso muito grande para qualquer pessoa carregar nas costas. Então é normal que as respostas dadas sejam incompletas, insatisfatórias, porque muitas vezes essa pessoa está falando da sua própria experiência. E eu diria que é até a maneira mais sincera de falar da maçonaria, de falar da sua própria experiência. Um maçom muito famoso e que eu acho que foi um dos melhores maçons que já existiram, o cantor, compositor, publicitário, escritor Zé Rodrigues, que fez parte do trio Sá Rodrigues e Guarabira, e ele falava isso, que o melhor modo de alguém falar da maçonaria é falar da sua própria experiência. E nisso eu concordo muito com ele. E a outra questão é que muitos maçons, quando perguntados, numa tentativa de inflar a própria importância, dão uma certa corda para esse discurso antimaçônico. Ou seja, às vezes para fazer uma brincadeira, ou às vezes realmente para dar um ar de mistério na sua resposta, acaba recorrendo a algum desses preconceitos do discurso antimaçônico. Então isso também pouco ajuda a dissipar essa nuvem que existe historicamente sobre a maçonaria. Novamente, seja como instituição, seja como prática, seja como ideia. Tem um historiador britânico chamado John Dickie, que escreveu inclusive um livro que eu recomendo muito sobre a maçonaria. Foi lançado em 2020, se eu não me engano, 2021. Nesse livro, e até nas entrevistas para divulgar esse livro, John Dickie falou algo muito, além das outras coisas muito interessantes que ele falou, ao falar desse preconceito em relação à maçonaria, ele ressaltou algo muito interessante, que é a maçonaria como instituição, ela também não ajuda a dissipar esse preconceito. Por quê? Em vez de oferecer uma resposta que ela realmente comunique com o público do século XXI, muitas vezes a instituição, e aqui eu falo a instituição, estou falando todas as instituições ao redor do mundo. A maçonaria não possui um órgão central. A maçonaria não possui uma organização mundial. Ela possui organizações estaduais e, quando muito, nacionais. Não existe uma organização que responda por toda a maçonaria a nível mundial. E o John Dickie ele fala isso. Essas organizações maçônicas muitas vezes respondem mal a essa pergunta, que é recorrer a alguns artifícios na resposta que mais jogam dúvida do que esclarecem. Ou seja, uma clássica que ele citou bastante, que eu acho também que eu concordo muito, é essa coisa de dizer que a maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. Ou seja, uma resposta que não ajuda em nada. Ou de dizer, pior ainda, que a maçonaria não é uma sociedade secreta, mas uma sociedade com segredos. Ou seja, se a maçonaria quer ter um diálogo com a sociedade, esse tipo de resposta
não ajuda em quase nada, mais confunde do que esclarece. E uma outra questão que torna difícil a resposta à pergunta o que vocês fazem lá dentro, o que os maçons fazem lá dentro, é a diferença entre a sociedade no século XVIII, quando a maçonaria foi elaborada, e a sociedade de hoje, do século XXI. Se a gente pensar na sociedade de hoje, do século XXI, podemos notar que um dos valores supremos que existem nessa sociedade é a transparência. E eu não estou falando aqui somente da transparência necessária, da transparência que queremos como cidadãos, ou seja, transparência nos gastos públicos, transparência nas políticas públicas. Nós estamos falando aqui da transparência em benefício da coisa pública. Mas a gente está falando aqui de uma obsessão pela transparência. Não é novidade para ninguém que hoje nós queremos acompanhar dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, as vidas das pessoas as quais admiramos ou das pessoas que possuem alguma notoriedade na sociedade. E há essa completa obsessão pela transparência da vida das pessoas. E uma completa suspeição quando existe uma vontade de privacidade. E aqui é que ocorre o choque mais interessante. Quando a maçonaria foi formulada no século XVIII, um dos valores em ascensão mais importantes, e a maçonaria é fruto disso, é a privacidade e o segredo. E o segredo aqui, não o segredo como algo maléfico, mas como algo necessário para que existisse a sociedade civil. Então, a sociedade civil, e isso não são palavras minhas, são palavras de outros historiadores, como o historiador norte-americano Guillermo de los Reyes, a historiadora mexicana Maria Samedi Vázquez, que colocam isso de maneira muito clara, ou seja, esse segredo, essa privacidade foi o que tornou possível a sociedade civil. Então, a maçonaria vem com esse valor da privacidade e do segredo como formador de uma comunidade e sobrevive até hoje quando o valor supremo é a transparência, ou seja, a capacidade de a gente escrutinar todo e qualquer canto da vida de tudo, de todos, de qualquer grupo. Então a maçonaria passa a ser não só algo alienígena nesse meio, mas algo incômodo. E eu acho muito interessante o que tem um filósofo sul-coreano baseado na Alemanha que se chama Byung-Chul Han. E ele fala muito dessa transparência da sociedade. E ele ressalta uma coisa que é bem importante para a gente entender esse desconforto com a maçonaria. Ele fala que essa obsessão pela transparência ocorre só quando não há comunidade possível. Ou seja, ele diz que o que acontece nessa sociedade é uma acumulação de egos incapazes de uma ação comum consistente. Repito, uma acumulação de egos incapazes de uma ação comum consistente. E que começa a ver em grupos que são capazes de uma ação comum consistente uma ameaça. E aí é importante a gente ressaltar que isso não quer dizer que toda loja maçônica é um grupo coeso capaz de uma ação comum consistente. Talvez, depois de muitos anos estudando maçonaria, eu diria que é até o contrário às vezes. Mas a vontade de possuir essa ação comum consistente é certamente um dos fatores mais interessantes da prática maçônica, são um dos fatores que mais levaram a maçonaria a ser um modelo de sucesso para várias sociedades no sentido organizacional e, com certeza, é uma das coisas que mais infla essa pergunta: o que fazem os maçons lá dentro? O que fazem os maçons quando as portas da loja se fecham? Bem, e o que fazem então os maçons? Idealmente, os maçons fazem o que qualquer outro membro da sociedade faz, com a diferença que os maçons possuem reuniões às quais eles vão, às quais eles podem ir, numa periodicidade que vai depender
de cada loja, de cada agrupamento. Então é aquele grupo de maçons que vai decidir a periodicidade das suas reuniões. Geralmente há uma periodicidade consistente de país para país. Em alguns as reuniões vão ser mensais, em outros as reuniões vão ser quinzenais, em outros países, e é o caso geralmente do Brasil, as reuniões serão semanais. E o que acontece nessas reuniões? É importante a gente lembrar que para fazer parte dessas reuniões, a pessoa tem que ser iniciada na maçonaria. Ou seja, ela precisa ser proposta, ser aceita pelo grupo, né, votada, e depois ela passa por uma cerimônia que é chamada cerimônia de iniciação, na qual ela é oficialmente colocada naquele grupo, oficialmente ingressa na maçonaria. Então, esse processo de iniciação por si só vale um outro vídeo, o processo de escrutínio. Isso tudo merece uma explicação muito mais detalhada. Então, se você quer ouvir sobre isso, deixe aí nos comentários que talvez no futuro a gente faça um vídeo sobre isso. Então, depois dessa iniciação, o maçom está habilitado aí às reuniões maçônicas. E o que acontece nessas reuniões? O que acontece quando os maçons vão para sua loja para uma reunião maçônica? É importante a gente primeiro frisar que essas reuniões, o objetivo delas é inculcar no maçom os valores do que a gente chama em história e na filosofia também de filosofia moral. E por que filosofia moral? Nada mais, nada menos do que a corrente filosófica que estava em voga durante o século XVIII. Então, muitos dos valores chamados maçônicos, muito do discurso maçônico vai ser facilmente igualado com os valores, discursos da filosofia moral. O que pode parecer, se alguém pegar um ritual maçônico, por exemplo, hoje em dia, pode parecer até um pouco óbvio, porque muitos dos valores do século XVIII, os valores da era moderna, estão completamente consolidados como valores supremos dentro da era contemporânea. Então é muito interessante você ver dentro de um ritual maçônico que é necessário lutar pela separação dos poderes, por exemplo, quando isso já está solidificado, inclusive em constituições da era contemporânea, em quase todas, se não todas. Então isso é muito, muito, muito importante a gente saber, porque ajuda a reduzir a estranheza que se sente quando a gente observa discurso, valores maçônicos, ou seja, são compostos aí no alto do século XVIII. E, obviamente, cria um certo ruído quando esse ritual é performado no século XXI. Mas esse é o objetivo do ritual, através de uma prática repetida, inculcar, colocar na cabeça dos maçons esses valores, que novamente não possuem nenhuma dogmática. São valores que, pelo seu caráter bastante aberto, podem muitas vezes ser interpretados de maneiras diferentes. Basta a gente lembrar aqui um dos trinômios da maçonaria francesa que passaram para a maçonaria brasileira, que é o liberdade, igualdade e fraternidade. A pletora de explicações ou de interpretações que podem ser dadas para esses três valores. Uma outra questão que é bastante interessante é que as reuniões da maçonaria vão parecer para qualquer pessoa, olhando pela primeira vez ou olhando de fora, bastante pomposas. Novamente, a gente tem que lembrar que o século XXI é um século que preza pela informalidade, que vê a informalidade como algo positivo. Porém, quando a maçonaria se formou e até nos séculos posteriores à sua formação, até bem pouco tempo, na verdade, a informalidade, a casualidade das coisas era vista de maneira bastante negativa. Então, na maçonaria, a gente vai ter, dentro do ritual, uma formalidade extrema, bem ao gosto do século XVIII, onde as práticas, por menores que sejam, vão ser exercidas de uma maneira bastante formal, ou uma maneira bastante cheio de pompas e cheio de cerimônias. Então, até para entrar na loja, até para entrar no lugar da reunião,
tem uma ordem, o jeito de se portar na reunião, há um jeito correto de se fazer isso, há um jeito correto e uma hora correta para falar, há uma hora e uma maneira para tudo dentro da reunião maçônica. E não é à toa que esse modelo ajudou a organizar muitos movimentos sociais ao longo da história. Basta lembrar que uma série de estruturas que nós temos hoje, como partidos políticos, ah, clubes, estão todos ali surgindo no mesmo momento que a maçonaria. Então é importante a gente lembrar que quando a maçonaria surge, várias das estruturas que a gente tem hoje no mundo contemporâneo não estavam lá. E em muitos países a maçonaria é a instituição, é a prática que ajuda a formar esses agrupamentos. Mas bem, o que ocorre então? Os maçons vão até o local da sua reunião e o que ocorre? Um, o local da reunião muitas pessoas chamam de loja, de templo maçônico, mas enfim, é um prédio onde geralmente há a loja por si só, o local onde a reunião acontece, e outras facilidades, uma churrasqueira, uma área social, ou um lugar para fazer um jantar, ou uma área com sofás para que as pessoas sentem. Às vezes, tudo isso, às vezes, somente uma pequena área para que os maçons ali se congreguem depois da sua reunião. Mas enfim, os maçons vão a esses locais e geralmente a maioria está voltando do trabalho, então muitas pessoas trocam de roupa, ou seja, colocam lá o seu terno e gravata. Muitas pessoas colocam uma túnica preta pela facilidade, né, de colocar por cima da roupa, uma túnica preta que é chamada de balandral. E por que terno preto ou túnica preta? Bem, essa é uma prática bastante recente, ou seja, começa ali nos anos 80, mais ou menos, por uma questão de uniformidade, ou seja, para que todos ali na reunião estejam de uma certa maneira bem vestidos, ou como a gente gosta de dizer, alinhados, né? Estejam alinhados ali, uh, mas confortáveis, né? Mas de uma maneira uniforme, ou seja, não tem um com uma jaqueta vermelha, outro com uma jaqueta azul, outro com terno roxo. Então, ajuda a que a concentração esteja, obviamente, na reunião que está sendo feita. E por que eu digo que é uma prática moderna? Se a gente vê fotos até os anos 70, até meados dos anos 80, a gente vai ver que muitos dos maçons estavam ali vestidos ao gosto da moda do momento. Então vocês vão ver muitos ternos xadrez, muitos ternos de tweed. Então havia um pouco mais de variedade até ali os anos 70. Depois se faz essa opção pela uniformidade. E países como os Estados Unidos, por exemplo, esse código de vestimenta ele é bem mais relaxado. Então, nos Estados Unidos você vai ver fotos de reuniões maçônicas, pessoas de manga curta, calça jeans, ternos das mais variadas cores. Então, novamente, a maçonaria varia, a prática da maçonaria varia muito de país para país. Então, muitas vezes aquela prática que nós achamos que ela é universal, que todos os maçons fazem isso ou aquilo, difere bastante. Em alguns lugares na Inglaterra, por exemplo, as lojas adotam o que é chamado de white tie, ou seja, a vestimenta mais rigorosa que existe, aquelas vestimentas daqueles concertistas de música clássica, com o terno, tendo aquela cauda longa, por exemplo. Algumas lojas adotam essa vestimenta para suas reuniões. Então tudo vai depender da tradição que aquela loja mantém ou do caráter que aquela loja vai querer adotar. Muitas lojas, por serem pessoas mais jovens, estarem todas numa idade muito ativa trabalhando, por exemplo, vão adotar o balandral, essa túnica preta, pela facilidade, praticidade e tudo mais. Então, quando o maçom chega para sua reunião, geralmente tem ali uma água, um cafezinho, alguma coisa que serve para o pessoal congregar também, conversar, desacelerar um pouco, começar a conversar. Algumas outras lojas, os seus membros tomam uma cerveja. No caso aqui da Inglaterra, essa é a prática mais comum. Os maçons chegam na loja
E geralmente tem um bar ali, alguma coisa, então se toma um pint, né? Se toma uma cerveja, um vinho, alguma coisa assim, e todos se preparam para a reunião. Essa preparação, como eu falei, além do terno, balandral, envolve colocar o avental, que ele é indispensável da prática maçônica, ou seja, todo mundo coloca um avental, e o avental geralmente está simbolizando se você é um aprendiz, ou seja, está no grau 1, companheiro está no grau 2, ou mestre está no grau 3. Esses aventais diferem e, novamente, a gente pode falar longamente sobre os aventais, mas seria um assunto para um outro vídeo. Além dos aventais, os maçons também colocam algo que a gente chama de colar. Um colar é uma espécie de uma estola de cetim, geralmente da cor predominante naquele rito, pode ser azul, vermelha, verde, da qual pende uma joia que é o símbolo do cargo que aquele maçom está exercendo. Então, esse maçom com cargo dentro da loja é chamado de oficial. Então, esse oficial vai ter uma função ativa dentro da reunião. Então, ele tem esse colar com essa joia e assim eles se preparam ali para adentrar a reunião. Quem não é oficial, ou seja, quem não está tendo uma função ativa dentro daquela reunião maçônica, entra antes e toma seu lugar, né? Toma seu lugar na loja. Os oficiais, geralmente, mas não em todas as lojas, mas geralmente entram em procissão. E a gente não está falando de procissão religiosa. É uma procissão somente os oficiais eles entram numa certa ordem de importância e de maneira ordeira dentro da loja. Tá? Então eles entram nessa procissão. A procissão se desfaz com cada um tomando o seu lugar e aí se abre a loja. O que significa abrir a loja? Significa dar início à reunião. E como é que funciona esse início da reunião maçônica? Essa abertura da loja significa dar início à reunião de uma maneira ritualística. Ou seja, tudo possui uma ordem específica, uma fala específica e uma simbologia também específica atada a essa ação. E como é que a gente sabe dessa simbologia? Isso é bastante simples. As pessoas performando aquele cargo vão dizer qual é a simbologia de estarem fazendo aquilo. Por exemplo, eu posso abrir uma reunião simplesmente dizendo declaro aberta essa reunião, ou eu posso abrir uma reunião dizendo, bem ao gosto do século XVIII, e dizer eu abro essa reunião simbolizando a abertura de consciência de cada ser aqui presente, etc, etc, etc. Essa seria uma abertura bem ao gosto do século XVIII, bem ao gosto maçônico. E é isso que ocorre na reunião maçônica. Cada gesto da abertura da reunião, cada ação que se toma, e é uma abertura de reunião normal, é revestida de uma certa simbologia, e essa simbologia é comunicada aos membros. E através dessa comunicação repetida, então vocês imaginem que eu vi isso semanalmente, esses valores vão sendo inculcados nos seus membros. Né? Então, realiza-se a ação e se impressa um significado àquela ação. Eu diria que essa vai ser a tônica do ritual maçônico. A ação e um significado que se coloca naquela ação. Então, muitas das práticas maçônicas, esses oficiais, essas pessoas que têm alguma função na loja, elas são convidadas nessa abertura a explicarem o que elas fazem e qual a simbologia de estarem fazendo aquilo. Então isso é bastante interessante. Em alguns outros rituais, essa explicação do que esses oficiais fazem e por que estão fazendo aquilo vai ser dada por alguns poucos membros, geralmente o presidente, primeiro e segundo vice-presidentes da loja, né, que possuem os nomes muito pomposos de venerável mestre, primeiro vigilante, segundo vigilante, que nada mais é que é o presidente da loja, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Então, após a abertura da loja, se dá a abertura ali desses trabalhos, né? Uma frase que ficou bastante famosa no Brasil, assim, abrindo os trabalhos. Após essa abertura dos trabalhos, a loja possui alguns caminhos possíveis. Ela pode realizar
alguma das cerimônias que leva a um dos graus maçônicos, ou seja, ela pode realizar uma iniciação recebendo um novo membro da maçonaria e conferindo a ele o primeiro grau. Ela pode também realizar uma cerimônia que vai dar o segundo ou terceiro grau para algum dos membros. Ela pode também ministrar instruções a respeito desses graus, e essas instruções geralmente dizem respeito à história, simbologia maçônica ou temas da filosofia moral, vamos lembrar dela novamente. E ainda a loja pode ouvir um trabalho de algum desses membros da loja que estão desejando ir para um grau acima. Então, a pessoa quando entra, ela precisa, geralmente, não via de regra, mas é muito comum, principalmente em países da maçonaria chamada latina, né? Brasil, França, é normal que os membros, para irem para um grau superior, ou seja, passar de aprendiz a companheiro, de companheiro para mestre, que eles precisem apresentar trabalhos sobre simbologia maçônica, história maçônica, filosofia moral. Então eles apresentam esses trabalhos. Então, após a abertura, a loja também pode dar espaço para que eles apresentem esses trabalhos para que passem para um grau superior, ou ainda a loja pode receber uma palestra de algum maçom que possui uma especialidade em um tema outro que não seja maçonaria. Então, pode receber uma palestra de um médico falando sobre saúde, pode receber a palestra sobre um engenheiro que vai falar sobre estrutura, sobre obras, pode receber a palestra de um historiador falando sobre a sua área de especialidade, sei lá, alguém especializado na Revolução Francesa, ou alguém especializado aí na Segunda Guerra. Então, muitas vezes as lojas abrem seus trabalhos e depois recebem uma palestra sobre algum tema variado. Mas geralmente se abre a loja para conferir um grau após a abertura, para dar instrução ou para receber o trabalho de algum maçom sobre o seu grau específico, querendo passar para outro grau, ou muitas vezes essas sessões de palestra. Essas sessões com uma palestra de tema geral, de interesse geral, a loja geralmente abre no que a gente chama de sessão branca. Ou seja, a loja abre os seus trabalhos e, a partir daí, abre suas portas para que membros das famílias, convidados, adentrem a loja para que possam ouvir a palestra também. E depois dessa ordem do dia, vamos chamar assim, que na maçonaria também muitas vezes chama ordem do dia, se passa ao encerramento dos trabalhos, ao encerramento da loja. E o encerramento, assim como a abertura, se dá de maneira ritualística. Porém agora o tom do fechamento da loja é um tom mais de ocaso, ou seja, de vigilância, no sentido de manter aqueles valores ali, de manter aqueles valores de uma maneira vigente e também com uma certa antecipação para a próxima reunião. Há um discurso de antecipação para a próxima reunião, né? Que se espera que a loja se reúna novamente e tudo mais, mas que nesse meio tempo, né, os membros ficarão vigilantes em relação a esses valores que são ali passados e que são ali cultuados. E a saída ela é feita de maneira muito semelhante à entrada, em procissão, numa ordem agora inversa, de autoridade, de importância, mas também saem os oficiais e depois todos os outros que não possuem cargo na loja. E após a reunião, a maioria das lojas realizam algum tipo de congraçamento ali entre os membros. No caso do Brasil se chama muito esse congresso de ágape, né? Um ágape após a reunião da loja. Então algumas lojas realizam jantar informal, outras vão realizar só um petisco, um churrasco, e algumas outras lojas, principalmente em outros países, que é o caso da Inglaterra, vão ter jantares formais, vão ter esses jantares realmente servidos, onde se fazem discursos formais, brindes formais, etc, etc, etc. Essa prática é um pouco mais rara no Brasil e é um pouco mais comum em países, por exemplo, como a Inglaterra. E qual foi a função
de tentar ressaltar aqui o que fazem os maçons, em que ordem se dá a reunião maçônica. É de mostrar, principalmente para as pessoas que possuem interesse de estudo, interesse acadêmico, até você que está com interesse de entrar na maçonaria, que não há nada de sinistro nas reuniões maçônicas. Então, ou seja, é uma reunião de um grupo qualquer, mas que causa espanto porque ainda cultua ali um ritual, um modo de fazer as coisas do século XVIII, que está mais ligado à cultura e sociedade do século XVIII do que uma visão religiosa do século XVIII. Então esse ritual está no centro da sociabilidade maçônica há mais de 300 anos. E é o que faz da maçonaria uma sociedade, um clube tão diferente dos outros. E a gente poderia dizer até que a maçonaria, os grupos maçônicos, estão preservando um patrimônio imaterial da humanidade. Uma prática, como a gente tem várias outras que a gente luta para preservar, às vezes coisas pequenas, a primeira, o primeiro lugar que vendia sorvete na Europa, por exemplo, ou outras práticas muito importantes, né, o tango como dança, ou as questões ou as questões culturais, que a gente tem várias no Brasil protegidas pela Unesco como patrimônio imaterial. A prática maçônica, ela também é um patrimônio imaterial importante, porque é um modo pré-contemporâneo de organizar a sociedade civil. E uma das sociabilidades que deu vazão, fez possível a sociedade civil como a gente conhece hoje. E agora que você já sabe o que os maçons fazem lá dentro, que tal a gente começar a refinar a nossa curiosidade, refinar as nossas perguntas e ter diálogos um pouco mais produtivos? E maçons, quem sabe também oferecer respostas um pouco melhores para quando somos perguntados o que vocês fazem lá dentro. Fica a dica para vocês, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.